Paz do Senhor, meus irmãos. Nós falamos sobre doutrina no último vídeo. Falamos assim de uma forma geral sobre o que é doutrina, né? E agora queremos falar, a partir de agora, deste vídeo, estar falando com os irmãos sobre algumas doutrinas, embora de forma resumida, mas importante, termos esse conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre a inspiração plenária, divina e plenária da Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus. Ela tem cerca de 40 escritores que escreveram num período aí aproximadamente 1500 anos. Então, nós cremos que toda a Bíblia ela é inspiração divina, ou seja, Deus inspirou os seus servos a escrever a sua palavra. Por exemplo, Paulo escreveu dizendo em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. E Pedro, escrevendo a sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 21, ele diz: a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então nós encontramos essas evidências que chamamos de evidências internas, ou seja, aquilo que a própria Bíblia diz, que a palavra de Deus ela é inspirada, não foi produzida por vontade humana, até porque o ser humano ele seria incapaz de condenar o próprio pecado, e sentenciando a si mesmo ao inferno. Então nós vemos que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é inspirada. Então esta é uma das nossas doutrinas, ou melhor, das doutrinas que a Bíblia traz, a Bíblia nos ensina, e que nós cremos assim, a palavra de Deus, ela é inspirada. Deus inspirou os seus servos a escrevê-la. Então nós cremos que esta inspiração não é apenas de ideias, ou seja, o Senhor inspirou não somente a ideia, a mensagem, mas conforme podemos perceber na Bíblia, até mesmo as palavras foram orientadas por Deus, conforme podemos ver Isaías capítulo 51, versículo 16, que diz assim: ponho as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão para plantar os céus, fundar a terra, para dizer a Sião, tu és o meu povo. Então Deus falando aqui através de Isaías, dizendo que põe as palavras na sua boca. Então nós cremos assim, que além da mensagem, da ideia, o Senhor inspirou, orientou os seus servos, até mesmo as palavras a serem ditas. E Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, diz: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com espirituais. Então nós vemos na palavra de Deus que Deus inspirou, tanto a ideia, a mensagem a ser passada, como guiou em cada palavra a ser escrita também. Então nós podemos perceber, conforme aqui Gálatas capítulo 3, versículo 16, que foi tomado cuidado até mesmo na questão do número gramatical. Diz assim, Paulo falando a respeito da promessa
feita a Abraão. Ele diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz as suas descendências como falando de muitas, mas de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Então, Paulo esclarece aqui a promessa feita a Abraão, né, que diz que na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ele diz, não fala descendências, né? Nós sabemos que de Abraão veio vários filhos, né? Tem Ismael, que é filho de Agar, Isaac, que é o filho da promessa, né, através de Sara, e que houve outros filhos de Abraão. Após a morte de Sara, Abraão casou-se e teve filhos, né? Então há várias descendências, mas aqui a promessa recai sobre Isaac e aponta para Cristo. Então a finalidade ou o fim da promessa é Cristo, né? Aponta para Cristo. Então Paulo esclarece, não diz as descendências de Abraão, mas a descendência. Então, até mesmo nesta concordância gramatical, no número gramatical, nós percebemos a inspiração, o cuidado de Deus na inspiração e revelação da sua palavra. Então, crendo, que a Bíblia é a inspiração divina, o crente ele deve ter zelo para com a leitura e o estudo da Bíblia. Ou seja, através desta leitura, nós temos um contato direto e pessoal com a palavra de Deus, com a mensagem de Deus. Então, nada deve substituir esse aspecto da vida devocional do crente. Ou seja, é muito bom se ter bons livros para ler. Algumas pessoas que acompanham pessoas que fazem orações, leituras, mas isto não substitui a leitura devocional da Bíblia. O crente em Jesus, a menos que seja alguém que, por não ter tido a oportunidade de estudar e não consiga ler, é um caso à parte. Mas quem consegue ler, então ele não deve substituir a palavra de Deus por nada. Então a palavra de Deus é indispensável à alma, como o pão é ao seu corpo, E aí, aqueles que não conseguem fazer a leitura, certamente se alimentam pelo ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O certo é que a palavra de Deus ela é indispensável, Assim como nós precisamos do alimento diário para estarmos bem, saudáveis, o nosso corpo, a nossa alma precisa da palavra de Deus. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 1, ele diz assim: deixando toda malícia, todo engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos, novamente nascido, leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que provaste que o Senhor é bom, que o Senhor é benigno. Então nós encontramos aqui Pedro dizendo que o cristão deve desejar, assim como uma criança recém-nascida, ela tem uma fome insaciável, toda hora quer estar ali no peito de sua mãe. Então ele diz, assim como um recém-nascido tem muito apetite, nós devemos ter esse desejo, esse apetite pela palavra de Deus, porque ela vai nos limpando de tudo isso, de malícia, engano, fingimentos, invejas, murmurações,
Então, a palavra de Deus, ela vai nos limpando de tudo isso. Então, uma pergunta para nós finalizarmos aqui. Como está o teu apetite pela palavra de Deus? Que é o alimento racional para o crente crescer espiritualmente, né? Então, como está o nosso apetite? Que Deus abençoe e nos dê da sua graça, né? Esta é a doutrina da inspiração divina e plenária, ou seja, Deus inspirou a sua palavra, cuidando de instruir os seus servos, tanto nas ideias, né, aquilo que ia sendo revelado, a doutrina, como até na escolha das palavras a serem escritas. E a Bíblia diz o que quer dizer e quer dizer o que diz.